lermos juntos esse último versículo? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que essa noite nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para produzir muito mais que sabedoria humana, para produzir atitude celestial. Que nós possamos sair daqui sentindo, e muito mais que sentindo, dispostos a viver o melhor de Deus, a viver com Ele, a orar com Ele, a fazer tudo com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco a todo momento, porque nós queremos perseverar. Nós queremos guardar a Tua palavra, Senhor Jesus. E quando o dia chegar, aquele dia que o Senhor vai vir nos buscar, nós estejamos preparados, Senhor Jesus, perseverantes em Ti. E nós consigamos, Senhor Jesus, a nossa vida eterna. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus disse assim que nós teremos aflições. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas também diz que a alegria vem do Senhor. Então, independentemente da tua frustração, da tua fraqueza, independente da tua aflição, vamos cantar a alegria do Senhor. Amém? Cante com força, meu irmão. As palmas! Com muita alegria cantemos. Oh! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O quê? Quem já conhece a Jesus. Pode ser mais alto, meu irmão, é para Jesus. Aleluia! 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 Com muita alegria! Oh, oh, oh. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Esse é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. O quê? Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. De novo, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos celebrar Ele, celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai, vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar, vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai,
Celebremos ao Senhor, meu irmão. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Hoje vi, Ele reina em nossas vidas. Ressuscitou, ressuscitou. Para sempre, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou e vamos celebrar Ele, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aplauda Jesus. Obrigado, Senhor Deus. É muito bom, não é? Celebrar aquele que vive. É muito bom dizer a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Irmãos, essa próxima canção, ela diz assim: logo se ouvirá um grito, eis um noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro. Essa música tem uma ilusão à palavra das virgens, que diz do óleo. E nós queremos cantar essa canção, lembrando que o óleo, ele é o Espírito Santo que há em nós. Lembrando que por nossas forças, a gente não consegue. É pelo Espírito Santo. Então, se nós estamos falando, Senhor Deus, eu quero perseverar a Ti, nós precisamos do Espírito Santo conosco. Então cantemos essa canção com muita alegria, amém? Amém? Glória a Deus. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, Logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? E a chama não se apaga. Que a chama não se apague. E a chama não se apague. Que a chama E a chama não se apague. E a chama não se apague. não deixe o olho acabar.
noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aplauda Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Proclamamos que Ele é santo, que Ele é santo. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, viver essa adoração contínua. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante comigo. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Levanta os seus braços, cante. Declare que Ele é santo, meu irmão. Toda a criação, santo. Proclame que Ele é santo. Exaltado és, santo. Declare que Ele é santo para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Cante, meu irmão, com força. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre, eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E uma só voz. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo. Toda a criação, santo. Exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo. Declare que Ele é santo, santo para sempre. O teu nome, cante. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declare, declare. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo. Toda a criação, exaltado és, santo, santo
O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo para sempre. Aplauda, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Podemos assentar, irmãos? Um, dois, som. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão? Como tem passado nesta semana ou nestas semanas? Se você nos visita, seja muito bem-vindo. Somos a Primeira Igreja Batista em Barueri. Que Deus te abençoe, querido, que você seja edificado, sinta-se à vontade em nosso meio. Você é muito bem-vindo. Queridos, se você tem acompanhado a nossa série, você viu que nós iniciamos aí a série Conectados, não é? E a gente tem caminhado pelo livro de 1 João, a epístola do apóstolo João, o mesmo autor do livro de Apocalipse, o mesmo autor do Evangelho. Você consegue notar algumas semelhanças, se você tiver curiosidade para comparar os estilos, né, a escrita dos livros, você vai ver que é bem parecido, né? O apóstolo João é quem escreve. E é interessante, querido, a gente tem visto isso, que muito do que é necessário, ou do que foi necessário escrever, é uma resposta. É uma resposta a uma questão emergente da época, é uma resposta a algum ensinamento errado. Então, nós sabemos que estamos diante de um texto. Aliás, o Novo Testamento todo, você pode observar isso, você vai ver muito claramente. São respostas a algumas heresias ou alguns ensinamentos errados, contrários ao Evangelho, contrários à vontade do Senhor, contrários à palavra do Senhor. Enquanto nós cantávamos aqui este último cântico, né? O nome do Senhor está acima de todo nome. Que verdade bonita de podermos dizê-la. Que bom é nós termos essa convicção, saber que o nome do Senhor está acima de todo nome. É dito acerca do Senhor Jesus que que abriu mão, né, de toda a sua glória e assumiu forma humana. O Deus encarnado, né, assume forma humana e serve, e Ele é obediente até a morte de cruz. Ele é dado um nome que está acima de todo nome. Você vai ver isso lá em Filipenses capítulo 2. A gente falou sobre isso essa semana, e é um texto tão belo, tão bonito, que é uma declaração de fé. E a nossa fé, ela está alicerçada, ela está embasada na pessoa de Jesus e em sua obra. É muito bonito ver isso. É uma poesia,
quando você lê este texto, quando você olha para a obra do Senhor Jesus, quando você vê a grandeza do que Ele fez, e é dado a Ele, né, é dito acerca dEle, que o nome dEle está acima de todo nome, para que diante dEle se dobre todo o joelho. Não é dito isto em nenhum outro lugar nas Escrituras, querido, nós estamos diante do Senhor. A pessoa e obra de Jesus tem um papel central no Evangelho, ou melhor dizendo, o Evangelho tem um papel central na vida cristã e a pessoa de Jesus tem um papel central no Evangelho. Nós não conseguimos anunciar o Evangelho sem pregar Jesus Cristo. Então você, quando anuncia o Evangelho, você vai dizer a mesma mensagem que você ouviu, independente de quanto tempo tenha isso. Se você ouviu o Evangelho pela primeira vez hoje, é esta mesma mensagem que você vai pregar amanhã. Se você ouviu o Evangelho há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nasci na igreja, ou então sou terceira geração de crentes na minha família, é a mesma mensagem. Você vai anunciar o Evangelho a alguém que nunca ouviu, ou que nunca pensou, ou considerou a realidade de um dia um Cristo ter morrido numa cruz. Mas não é só a cruz que está vazia, querido, o túmulo também está vazio. Então este é o ensinamento que nós passamos adiante. Quando nós olhamos agora para o texto em questão aqui, que é 1 João, se você trouxe a tua Bíblia, eu convido para você abrir lá para 1 João, capítulo 2, o pastor Márcio iniciou na semana passada. Deixa a tua Bíblia aberta aí, tá bom? Toda esta introdução, para que nós tenhamos isso vivo em nossa mente. A mensagem que nós anunciamos é a mesma, querido. Se você é um leitor atento, conseguirá se lembrar daquilo que foi visto aqui algumas semanas atrás, quando o pastor Márcio nos trouxe o primeiro capítulo da primeira carta de João. O que é dito? É dito que aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que as mãos deles tocaram, esta é a verdade que eles transmitem, esta é a verdade que eles anunciam. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele está baseado, ele está embasado naquilo que alguém ou que as pessoas viram e ouviram. Então, esta é a mensagem que nós anunciamos, a mensagem que chegou até nós, a mensagem que nós cremos. E quando nós olhamos para a primeira carta do apóstolo João, nós conseguimos enxergar isto. Conseguimos enxergar alguém que é conhecido como o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que falou, aquele que esteve perto com o Senhor Jesus. Aquele que andou com Jesus durante 3 ou 4 anos de sua vida, aquele que foi transformado também pelo Evangelho. Se você lembrar-se, já no final do ministério de Jesus, João e Tiago, seu irmão, eles falam para Jesus, quando eles estão passando por Samaria, Jesus, o Senhor quer que nós mandemos vir fogo do céu para consumir toda essa gente. Isso demonstra uma certa imaturidade, não é? Mas nós vemos ao final da vida este homem escrevendo, preso, já idoso, velho, alguém que sofreu, alguém que por conta do Evangelho abriu mão, alguém que foi obediente. Nós vemos o Evangelho transformando a vida de João, o apóstolo. E esta é a mensagem que ele anuncia. Então, se você já achou o texto aí, nós vamos ler capítulo 2, tá bom? Capítulo 2, nós vamos ler dos versos
do 3 até o 11, tá? 1 João, capítulo 2, nós vamos ler do 3 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, eis a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a entendê-la agora que nós vamos nos debruçar sobre ela. Nos ajude, Senhor, mais do que a entendê-la, a aplicá-la às nossas vidas. Nós precisamos do Seu auxílio, ó Deus. E pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, querido, você tem acompanhado esta série, você vê que nós estamos nesta primeira sessão, né, a nossa série Conectados. Nós estamos falando sobre estarmos conectados na missão. O título dessa mensagem, se pudermos dar um título a ela, é Andar como Jesus andou, guardando a palavra e permanecendo nele, como já foi falado aqui. Nós vimos até aqui, no Evangelho, ou melhor dizendo, na primeira carta de João, que ele fala acerca deste testemunho ser verdadeiro. Ele fala acerca de termos comunhão com o nosso irmão. Ele vai falar que quem tem comunhão com Deus, quem tem comunhão com Cristo, não pode andar nas trevas, porque o Senhor é luz. João trabalha de uma maneira muito interessante este conceito. Se você ler também no Evangelho, segundo João, ele vai dizer, se você é um discípulo do Senhor, você permanece nele. Se você não permanece nele, você não é um discípulo. Porque não tem como você dizer que é um discípulo e não permanecer nele. Então ele trabalha o conceito desta forma. Se você diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, você está mentindo. Porque não tem como você ter comunhão com o Senhor e continuar andando nas trevas. Percebem? Isto é presente tanto no Evangelho quanto nas cartas de João. Aqui nós vamos ver algumas destas maneiras, né? Algum deste tratamento, se é que eu posso dizer desta forma. Ele faz isso por 3 vezes. Ele vai se dirigir a eles desta forma. Mas é interessante nós percebermos que ele falava, né, no Evangelho muito acerca do amor. Nós temos visto isso, né, e nós vamos chegar aqui
um dos versículos que nós lemos fala acerca do amor. Fala acerca de nós amarmos o nosso próximo. E nós podemos perceber que ele fala sobre o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o nosso próximo. Porque se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós estamos mentindo. Percebem a maneira como ele constrói o seu argumento? E aqui por 3 vezes ele vai fazer isso, né? Nisto nós sabemos, conhecemos. Você que é um leitor atento, percebeu que ele falou isso lá no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 3. Ele disse assim: nisto reconhecemos que o conhecemos. O verbo tem a mesma origem. O que muda aqui é a maneira como ele vai apresentar o tempo do verbo. Então ele vai dizer assim: é possível você perceber que alguém conhece a Cristo se ele guarda os mandamentos. Ele vai construir o raciocínio dele desta forma. Como é possível você reconhecer? Esse reconhecer é a ideia de continuidade. Este primeiro, reconhecer. O segundo é a ideia de que alguém conheceu no passado, e isso implica em ações no presente. Então ele vai dizer assim: olha, é possível você olhar para alguém e ver se essa pessoa realmente conhece a Deus, se as ações dela demonstram isso. Ele vai fazer a construção do seu raciocínio desta forma. Ele vai dizer: olha, se você diz que conhece, mas você não demonstra, você está mentindo. Mas, naquele que guarda a palavra e nela permanece, isso tem sido aperfeiçoado. Então, é possível você dizer algo e você não demonstrar isso na sua prática de vida. Ele está dizendo que é possível. Mas também é possível você demonstrar que conhece através das suas atitudes. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Não adianta só você falar. Não adianta só você dizer que conhece. Não é apenas um conhecimento meramente filosófico, que vai dizer que você, de fato, conhece a palavra de Deus, conhece os mandamentos do Senhor. Você vai demonstrar isso se você permanecer, se você guardar. Quando nós temos filhos pequenos, nós os ensinamos a guardar aquilo que nós falamos, não é? Lembre-se disso, filho, não se esqueça disso. Então, o nosso desejo enquanto pais é que nossos filhos guardem aquilo que nós dizemos a eles. Aqui o que ele está dizendo é: guarde os mandamentos dele. A ideia é que tem uma origem. Os mandamentos do Senhor. Querido, você demonstra isso de maneira prática? Aqui a ideia é que o apóstolo João está combatendo um falso ensinamento. Um ensinamento que pregava uma filosofia. O gnosticismo, aliás, só um parênteses aqui. À época ainda, no primeiro século, não era bem o gnosticismo ainda. Era algo que deu origem ao gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma corrente filosófica que pregava que a matéria é má e o espírito é bom. Eles diziam que não é possível Cristo ter vindo em forma humana porque a matéria é má, porque este mundo é mau. Então é uma heresia que precisava ser duramente combatida. Então no primeiro século foi algo que eles tiveram que lidar. Eles pregavam
que através do conhecimento você poderia evoluir e se libertar desta matéria má. Então vocês percebem que o ensino do apóstolo João, ele vai de encontro, é contrário ao que pregavam estas pessoas. Ele vai dizer, olha, não é só você dizer, não é só você pensar acerca de algo, não é só você imaginar que sabendo certas coisas você vai se libertar disto. Na verdade, você precisa demonstrar por meio de ações. Se você de fato conhece, é possível ver isso na vida daqueles que guardam, no sentido de que isto é algo precioso. Você, querido, guarda aquilo que lhe é precioso. Quais são as informações que você tem de mente aí na tua cabeça? Se você pensar acerca daquelas que são essenciais para a sua vida, quais delas você considera as principais? Senha de banco, endereços, o nome dos meus filhos, bom, pelo menos o nome, né? Na verdade, querido, imagine desta forma, o que para mim é importante a ponto de eu guardar, o que para mim é importante a ponto de eu me dedicar e de eu desejar saber mais. Eu estava pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, sobre um time de futebol. Nós todos dizemos que torcemos para um determinado time de futebol, não é? Mas não é só aquela simpatia, alguns são mais, amam mais, alguns dedicam mais tempo aos seus clubes de futebol, a ponto de conhecer as músicas que são cantadas na arquibancada, a ponto de saber as escalações dos times, a ponto de investir tempo comprando ingresso, indo para jogo, torcendo, pulando, gritando, a ponto de se unirem em torcidas organizadas, a ponto de pegarem em pedras e pedaços de pau e estarem dispostos a brigarem, a ir para as estações de metrô, brigar e morrer e matar por conta de um time de futebol. Eu conheci um rapaz, por conta do trabalho, e ele era corintiano, mas pensa num cara corintiano, daqueles que chega a ser chato. Ele falou assim, olha, eu tenho uma cicatriz aqui no peito. Ele mostrou a cicatriz dele. E ele falou assim, sabe o que é isso aqui? Eu falei, não, o que é isso? Ele falou assim, então, enquanto a gente estava indo para o Rio de Janeiro, a torcida fechou o ônibus e eles invadiram. Isso aqui é uma garrafada que eu levei. Queridos, muitas pessoas estão dispostas a se machucar por conta de um time de futebol. Muitas pessoas estão dispostas a morrer por conta de um time de futebol. Mas muitos não estão dispostos a dedicar um pouco de tempo guardando aquilo que é precioso, guardando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você o nome dos seus canais de youtuber favorito, você vai saber. Eu tenho certeza de que você não vai passar uma semana sem acessar o conteúdo dele. Aliás, tem alguns conteúdos que nós zeramos. Sabe essa ideia? Cada vídeo novo eu recebo a notificação aqui no celular e aí eu já assisto. Então eu pus em dia os meus vídeos novos do youtuber XYZ. Mas eu acho difícil quando eu tenho que sentar para fazer a lição da sala dos detetives com o meu filho. É penoso. É difícil eu ensinar meu filho a guardar os mandamentos. Sabe por quê? Porque é difícil para mim. Porque eu tenho dificuldade, porque eu não tenho tempo. Porque é o que sobra. Muitas vezes é o que sobra, é o que dá. E o que dá, muitas vezes, é o que está aí. Se quer, quer. Se não quer, paciência. Então, queridos, muitas vezes a nossa atitude diante dos mandamentos do Senhor é de colocá-lo em segundo plano. Querido, lembre-se de que esta palavra, ela é o nosso alfabeto todo. Quem estava aqui de manhã ouviu eu falando isso. Muitas vezes é repetitivo. Mas, queridos, o Evangelho ele não é só o ABC
a alfabetização do crente, ele é o nosso idioma todo. Porque na nossa conversa informal com o nosso colega do trabalho, a gente tem N oportunidades de pregar o Evangelho. Porque na nossa conversa com o nosso chefe, a gente também tem oportunidades de pregar. Mas aí, quando eu passo 2 ou 3 horas falando acerca de um assunto que é do meu interesse, eu gosto muito de carros. Meu filho me perguntou hoje, papai, você gosta mais de futebol ou de carro? Eu falei, filho, eu acho que eu gosto mais de carro. Ah, ele, por quê, pai? Porque carro dá mais emoção. Muitas vezes é isso, né? A gente tem paixão por automóvel, mudando um pouco, tirando um pouco o foco do time de futebol, né? Nós temos paixão pelo automóvel, paixão por velocidade, né? A gente gosta disso, de emoção, e a gente tem o desejo de transmitir isso para o nosso filho, não é assim? Você que é pai, você que é mãe, para quem não é, vai ser um dia, ou você tem um sobrinho, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa mais nova, né? Enfim, você tem o desejo de transmitir isso para ele, não tem? Você não tem o desejo de que teu filho torça para o mesmo time que você, ou que ele tenha a mesma paixão por carros que você tem, ou que ele migre para a mesma profissão que você? Muitas vezes nós temos essas paixões em nós temos estes desejos, e muitos deles são legítimos. Mas nós muitas vezes não temos o mesmo cuidado em transmitir para o nosso filho este amor e este desejo de guardar a palavra do Senhor. Como que eu faço isso? É fácil? Leva a vida toda, querido. Leva tempo, requer esforço, requer renúncia. Porque quando nós, de fato, entendemos que a palavra do Senhor, ela é importante, e nós assumimos essa posição de guardá-la, nós vamos evidenciar isso além da nossa fala. Então, essa foi a primeira que ele falou aqui. Então, não adianta só dizer, você tem que fazer, tem que guardar. Né? O salmo que o Marcelo citou aqui, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo salmo vai dizer assim, como manterá o jovem puro o seu coração, o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Sabe aquele tesouro que você guarda, aquela riqueza, aquela preciosidade, que os seus olhos brilham? Na outra mensagem que eu trouxe aqui acerca de 1 João, falei sobre o olho brilhar. Aquilo que faz o nosso olho brilhar, aquilo que nos empolga, aquilo que nos faz, sabe, alterar o tom de voz. Né? O que é para você? Será que é o seu time, é o seu clube? Será que é a sua paixão por automóvel, a sua paixão por Fórmula 1? O que é? O que faz você ficar empolgado e querer guardar? Você já fez um exercício? Né? Eu cresci no interior de São Paulo. A gente era muito presente a cultura do sertanejo universitário. Eu confesso para vocês que se eu pegasse um espaço do meu HD, se a minha cabeça fosse um HD, eu poderia contar quantos gigabytes são ocupados por letras de música. Faça o mesmo exercício. Quais cantores você gosta, quais músicas você gosta, independente do estilo. Quanto disso ocupa a tua memória, teu HD? É interessante, nós vamos ficar surpresos. E quanto da palavra de Deus ocupa o mesmo HD? Briga, né? O espacinho, né? A gente vê lá, gráfico de pizza. Quantos por cento, né? Dizem que o homem tem a caixa do nada. Quantos por cento da cabeça do homem é ocupada pela caixinha do nada? Ou de vários nadas? Mas, querido, encha a tua cabeça com aquilo que é bom. Encha a tua cabeça com a palavra do Senhor. Encha a tua cabeça com versículos bíblicos. Lembre-se disso. Quanto disso vai passar a ocupar a tua cabeça? Não é? Então, assim, a gente teve aí o nosso primeiro ponto, né? Então, ele falou sobre essa demonstração visível, não apenas de falar. Depois disso, a gente foi lá, a gente leu o 3 a 5, então, a primeira sessão do 3 a 5, tá bom? Do 3 ao 5, a gente viu aí, que não é só falar, é guardar. Depois nós temos aí o verso 6. O verso 6 diz assim:
aquele que diz que permanece nele deve caminhar como ele caminhou. Queridos, a ideia deste verbo, a ideia é de algo contínuo. Sabe aquilo que você faz sempre? Sabe aquela, a tua rotina do dia a dia? Tem a ideia de você permanecer. Não é uma coisa que você faz esporadicamente, mas algo que você constantemente faz. Como é a tua caminhada? Como que é o teu andar? Eu me lembrava, enquanto eu estava estudando, do Salmo 1. É um salmo que todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tem de cor aí o salmo? Salmo 1. Percebe que ele fala acerca de alguém que é feliz, né? Essa bem-aventurança é uma felicidade extrema. Ele vai dizer que alguém que não anda no conselho do ímpio, alguém que olha e considera aquelas atitudes reprováveis. Vocês percebem uma progressão? Ele não anda, ele não se assenta, ele não para, né, naquela rodinha, ele não senta lá com o pessoal. Porque ele sabe que dali não vai sair coisa boa. Não é assim? Então a gente, quando olha para quem não vive no caminho do Senhor, e a ideia de caminho é muito, é uma ilustração, né, muito viva. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva até o Senhor, a reconciliação com o Senhor. Sabe a ideia de que você reside, você pertence a um lugar? Qual é o seu lugar, querido? Qual é o lugar onde você deseja estar? Qual o lugar onde você se sente bem? Assim, ilustra bem, né? Isso ilustra bem. Quando eu permaneço no Senhor e como eu permaneço em Deus. Como que é permanecer no Senhor? Como que é caminhar com o Senhor? Jesus é o caminho. Andar como Ele andou. Muito bem. Como nós vamos conhecer, ou melhor dizendo, nós conhecemos. Nós sabemos qual é o exemplo que Jesus nos legou, nos deixou. Ele é o caminho e como Ele andou aqui nesta terra, neste mundo, demonstrando de maneira visível que Ele é o amor, que Ele ama, não apenas ama, Ele é o amor. É assim que Ele se apresenta como o caminho, Ele se apresenta como a verdade. Ele é aquele que se esvaziou, que assumiu forma humana, que serviu. Ele é o modelo de obediência ao Pai. Queridos, Jesus, pleno nele mesmo, experimentou o que é o sofrimento. E Ele esteve aqui, e enquanto aqui, Ele não murmurou, Ele não reclamou, Ele não questionou. A Bíblia diz que como ovelha muda, Ele foi ao matadouro. E Ele se entregou. Ele mesmo diz, a minha vida eu a dou. E Ele se entregou, Ele é o exemplo. Ele é o modelo. Muitas vezes, querido, nós pensamos que este caminhar, que estas ações que nós devemos demonstrar, são um fim em si mesmas. Mas nós sabemos, nós podemos entender que não são apenas as atitudes,
mas as nossas atitudes que são decorrentes de uma maneira de pensar. Nós pensamos como Ele, nós queremos ser como Ele. Eu não quero mais pensar como eu pensava antes, agora eu quero pensar como Jesus pensa. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e pensamos assim, tem até pulseirinha, né? Em seus passos o que Jesus fazia. QJF. Que bom, né? Que a gente pensa. O que Jesus faria, o que Ele fez. Muitas vezes nós olhamos para a situação apenas do dia a dia ali, né? Achei uma carteira. Esses dias aconteceu comigo. Perto da estação do metrô. Achei uma carteira. Aí a gente pensa assim, bom, a situação tá ruim, cara, tá complicado, né? Será que tem alguma coisa aí, né? Aí, né, e o que Jesus faria, né? Querido, você sabe o que você tem que fazer. Nós sabemos o que a gente tem que fazer muitas vezes. O problema é que a gente não quer fazer. E não é só para essas atitudes ou para essas ações do dia a dia. Meu cônjuge, meu esposo, deixou o celular aberto, minha esposa, ó, vou olhar. Né? Ou então a gente quer, às vezes, pescoçar a conversa do outro no trem, não é? Mas a gente se esquece, muitas vezes, de refletir sobre o que Jesus já fez. Muitas vezes nós estamos ligados ou preocupados mais com as situações do dia a dia. Mas também a gente pode entender que nossas atitudes, elas são decorrentes daquilo que nós compreendemos. A nossa mente, a nossa cosmovisão. Você já deve ter ouvido aquele conceito de pensar biblicamente. Sabe o que é isso? É quando você se vê diante de uma situação, quando você se vê diante de uma escolha, às vezes de um conflito moral, você recorre ao que diz a Bíblia. Porque a tua mente está toda permeada do que diz a Bíblia. Porque você, de fato, considera importante o que a Bíblia diz. Não é algo secundário. A tua atitude vai ser decorrente daquilo que você sabe, daquilo que você entende, daquilo que você viu, daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu. Então, este caminhar é mais do que apenas as nossas ações. É nós continuamente fazermos isso, pensando no porquê nós estamos fazendo. As nossas boas obras, elas não são a causa, mas elas são consequência. Deus nos alcançou em meio a um lamaçal de sujeira e de pecado. Ele nos tirou de lá. Ele nos limpou. Ele nos deu vestes novas, vestes brancas. E agora, como consequência de tudo o que Ele fez, nós vivemos desta forma. Não tem outra maneira de viver, senão esta. Senão pensando como Ele pensou, senão servindo como Ele serviu, amando como Ele amou, perdoando como Ele perdoou. Não tem outra maneira de viver. Muitas vezes o nosso questionamento é, mas se entrar alguém por aquela porta, alguém que sabemos que está em pecado, querido, se ele entrar por lá sabendo que está em pecado, o próprio Evangelho vai o confrontar. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos mostra quem de fato nós somos. O Evangelho nos mostra aonde estão as nossas expectativas erradas. E nós não vamos mais conseguir olhar para o espelho e continuar como estamos. O próprio Evangelho faz isso, é o Senhor quem faz isso. Então, devemos caminhar como Ele caminhou. Ele é o caminho, Ele é o modelo, Ele é o referencial. Para tudo e para todos. Eu quero ser um pai melhor. Falei aqui hoje cedo. Eu posso olhar para o Senhor e aprender como ser um pai. Eu quero ser um marido melhor. Eu posso olhar para Jesus e ver alguém que se esvaziou. Alguém que abriu mão. Alguém que se entregou. Ou alguém que se entrega por sua noiva, por sua esposa. Eu tenho esse desejo de servir ao Senhor. Eu posso olhar para Ele e ver o modelo de serviço. Ele é o modelo.
caminhando, nós temos aí nos versos 7 e 8, que dizem o seguinte, 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Novamente, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas passam e a luz verdadeira já brilha. Ele faz um jogo de palavras, né? E é interessante que ele começa chamando este povo de irmãos, né? Vocês conseguem perceber esse tom amoroso, pastoral, porque inicialmente ele havia falado para eles, no capítulo 1, se vocês têm comunhão, né, assim, Deus é luz e não há nele trevas, né, voltando aí lá no capítulo 1. Agora ele vai falar um pouco sobre algo mais prático. Ele vai falar sobre o mandamento deles. O mandamento. Que mandamento é esse? Mas ele vai dizer, olha, não é nada novo. A questão é que vocês receberam este mandamento. E o que eu estou dizendo aqui é que agora vocês que têm comunhão uns com os outros, vocês vão experimentar isso de maneira diferente. Há quem diga que ele está falando aqui para um grupo heterogêneo, sabe? Naquela comunidade haviam judeus convertidos e gentios convertidos. Então é possível que ele esteja falando para este grupo. Ele está falando para um grupo de pessoas que seria a segunda ou a terceira geração de cristãos. Percebem que ele fala, eu escrevo aos pais, eu escrevo aos filhos, eu escrevo a vocês. É como se ele estivesse falando para grupos diferentes dentro da mesma comunidade. Então ali haviam pessoas recém-convertidas, pessoas convertidas há mais tempo, que já haviam recebido o mandamento anteriormente, já conheciam aquilo anteriormente. Então é como se ele estivesse falando para uma nova geração de pessoas. Essa é uma possibilidade. Pode ser que ele está dizendo isso, nesse sentido, porque irmãos judeus já conheciam o mandamento anteriormente. Ou então pode ser que ele está dizendo que estes mandamentos que eles já conheciam, agora em Cristo eles conheciam plenamente. Pode ser isso também. De qualquer forma, querido, a impressão que transmite aqui é que ele está deixando um testamento, não é? É como se ele estivesse dizendo, o que é principal aqui é que vocês se lembrem do mandamento. Se apeguem àquilo que vocês já sabem. Eu não escrevo nada novo, mas sim o mandamento que vocês já conhecem. Quais seriam, pensando melhor, né, pensando nisso, quais seriam as tuas últimas palavras? Quais palavras você gostaria de deixar para os seus familiares, para os seus filhos? Se você pudesse, ou se você soubesse que hoje seria teu último dia. A gente não sabe, né? Mas certamente uma coisa nós sabemos, que nós deixaríamos aquelas que são principais, as mais importantes. Não tem nada que nós saibamos eu anotei uma frase aqui, né, para ajudar a gente a guardar. Não tem nada que vocês não saibam fazer acerca desse texto aqui, acerca disso que a gente acabou de ler. Não existe nada que eles não soubessem fazer. Eles já sabiam. A vida do Senhor Jesus é, de fato, o exemplo deste amor, o exemplo que eu acabei de mencionar. O que eles buscam é o que vem do alto. E amar é fazer a vontade de Deus.
ele fala agora acerca do amor. Vocês percebem algo interessante? A última sessão que ele vai falar com relação a esse modo de pensar, do raciocínio que ele constrói, está relacionado ao amor. Versos 9 e 10. 9 a 11, perdão. Versos de 9 a 11. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo de tropeço. Aquele, no entanto, que odeia seu irmão, está nas trevas, caminha nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos dele. Interessante, né, que as trevas não só o impedem de enxergar o que está diante dele, mas alguém que vive nas trevas, alguém que vive na escuridão, quando é exposto à luz, não consegue enxergar mais, porque a ausência de luz fez com que ele perdesse a visão. A luz verdadeira vence as trevas. E ele trabalha sobre o amor. Então, mais uma vez, ele faz uma distinção entre o que você diz e o que você faz. Ele traz esse contraste entre luz e trevas. Quem não ama, permanece nas trevas. O verbo dizer, aí, no caso, tem ação contínua. Se você diz que ama, mas você odeia o seu irmão, você ainda vive nas trevas. A gente consegue perceber isso muito nitidamente. O verso 10 contrasta com o verso 9. Quem diz estar, mas odeia, está nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há motivo de tropeço. Amar ou odiar o seu irmão é um sinônimo, é uma demonstração de obediência. Ele já havia falado isso. Se você diz que ama a Deus, mas não ama a seu irmão, você não ama. Como nós podemos amar a quem nós não vemos, se não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, a quem está do nosso lado? Obedecer dissipa a escuridão. A luz verdadeira vence as trevas. Você já conheceu alguém que se orgulha de ter inimigos? Não sei se você já conversou com alguém que destila ódio na fala. O pior é se essa pessoa que odeia alguém, que ao invés de amar, se orgulha de odiar, é um cristão. Não é? Queridos, não é nada novo. Nós sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como demonstrar visivelmente que amamos o nosso próximo? Muitas vezes nós conseguimos disfarçar bem, mas em outras ocasiões não é possível disfarçar. Nós amamos e demonstramos isso de maneira prática no corpo de Cristo quando nós estamos dispostos a perdoar. Muitas vezes, querido, a nossa caminhada na vida cristã
ela é feita de conflitos. O que Deus nos chama a fazer é resolvermos estes conflitos. Mas existem pessoas que muitas vezes são hábeis em alimentá-los. São hábeis em odiar o próximo. Nisto sabemos que o temos conhecido. Se você, querido, diz que anda na luz, você deve saber ou perceber que você não está sozinho. A vida cristã não é vivida sozinho. Se você ama o seu próximo, o seu irmão, se você ama a Deus, saiba que você deve caminhar na luz. Saiba que você deve andar com pessoas que também estão na luz. Saiba que assim você vai enxergar nitidamente, você vai enxergar claramente. Não pense você que vamos caminhar na vida cristã sozinhos, porque não vamos. Uma evidência deste amor que temos ao Senhor, que dizemos ter, é amar o nosso próximo, amando o nosso próximo, caminhando com Ele. O amor é uma demonstração de que fomos de fato transformados. Não é possível que nós pensemos acerca do Senhor que Ele não é. Porque Ele não diz apenas que ama, diz que Ele é amor. E nós devemos amar o nosso próximo. Não apenas dizermos, mas também entendermos e fazermos como resultado daquilo que entendemos. Queridos, se em nós não arder este desejo, se o Evangelho não nos direcionar a amar o nosso próximo, se o Evangelho não nos direcionar a viver de maneira diferente daquilo que vivemos hoje, se o ano que vem ou se amanhã eu não for alguém que busca se parecer mais com Jesus, nada poderá fazer. Se não for o Evangelho, se não for a ação do Senhor em mim, moldando, transformando e me direcionando a amar o meu próximo, nada o fará. Não há nada que eu possa fazer por meus esforços próprios para que isso aconteça na minha vida. Mas há o que eu possa fazer para que não aconteça. Quando eu não entendo que isso é algo essencial na minha vida. Quando eu não entendo que a palavra do Senhor, que o Evangelho tem um papel central na minha vida. É como se eu estivesse atrapalhando, sabe? É visível na vida de alguém, e eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Que há 20, 30 anos atrás, falava de um jeito, pensava de um jeito e agia de um jeito totalmente diferente do que pensa, do que age e de como é hoje, atualmente. E isso é decorrente da ação do Senhor que nos transforma por completo. Nós somos moldados à imagem do Senhor Jesus, queridos, que de fato em nós haja o desejo de sermos mais parecidos com Ele. Para que nós não apenas guardemos e possamos dizer que amamos, mas também que possamos demonstrar ao nosso irmão, ao nosso próximo, esse amor. Eu quero orar e é interessante, queridos, que hoje nós vamos servir a ceia. E a ceia muitas vezes é um momento para que nós
possamos pensar em como temos vivido, não é? Nós somos convidados a ceiar, fazemos isso como um memorial, como eu falei aqui de manhã. De manhã nós participamos da ceia também. Somos convidados a fazer isso, mas não fazer isso de qualquer forma. Não fazer isso de maneira irrefletida. Devemos considerar pelo que estamos fazendo e assim comer, participar da ceia. Eu convido você a refletir, querido, aí onde você estiver mesmo. Gostaria de chamar aqui o pessoal da música. Nós vamos servir a ceia. Eu gostaria de chamar também, para me ajudar. Vamos ver quem vai hoje. Birão, você pode me ajudar? Duda, pode me ajudar, mano, a servir a ceia? Nós somos convidados, queridos, a refletir. Somos convidados a pensar e também a comer, a não deixar de participar da ceia. Nós somos convidados a refletir. E eu convido você a fazer isso, nestes minutos, enquanto a gente se prepara aqui, para participar da ceia. Querido, saiba que este memorial é algo que o Senhor nos deixou, nos legou. E nós devemos fazer isso todas as vezes que nos reunirmos. É assim que Ele nos ensina. Até que Ele venha. Até que um dia possamos estar com Ele e ceiar com Ele. Todos nós fomos salvos pela graça do Senhor. Glórias ao nosso Deus, porque a cruz está vazia e também o túmulo está vazio. Glórias ao nosso Deus, porque o plano dele se cumpriu. Nós hoje temos vida, vivemos uma nova vida. Não somos mais como éramos no passado. Não somos mais, ou não pensamos mais como pensávamos antes. Não agimos mais como agíamos antes. Tudo isso, querido, é obra do Senhor. A graça do Senhor. Falamos acerca desta graça há uns meses atrás. Pudemos refletir um pouco mais sobre isso. Tivemos aqui uma série. E nós vimos que a graça do Senhor, ela não apenas, a série é Transformados. Então você vai se lembrar que a graça do Senhor, ela não apenas nos transforma, mas também nós somos sustentados por ela. A vida cristã é vivida por uma nova perspectiva a partir daí, a partir de então. E se hoje nós vivemos, se temos essa vida, tudo isso é por graça. É porque um dia o Senhor Jesus esteve aqui, padeceu na cruz, morreu, sofreu, foi escarnecido, foi cuspido, apanhou. Não é porque foi por graça que não custou nada. Custou sim, custou caro. Então eu convido você a ir no seu lugar mesmo, enquanto nós vamos servir a ceia. Duda e o Bira vão passar aí servindo os elementos da ceia. E o pessoal da música vai cantar mais um louvor. Convido você a pensar, querido. Pensa como você tem vivido a tua vida. Pense como você tem vivido os teus dias. O que tem ocupado a tua mente. Como tem sido a tua prática de vida. Tua palavra, tua fala, está perto das tuas atitudes. Amém. Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos,
maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transportou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transportou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Todos receberam aqui os elementos da ceia? O apóstolo Paulo, em Coríntios, vai dizer aquele texto bem conhecido: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comam, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu quero orar, querido. Eu sei que você já pensou. Muitas vezes a gente faz isso até inconscientemente. Você já refletiu aí. Você sabe o que há em você que precisa ser consertado. Mas saiba de uma coisa, querido: Jesus é suficiente. Ele é suficiente, Ele pode. Ele pode e Ele transforma vidas. Ele transforma a realidade das pessoas. Nós cremos em um Deus que é poderoso. Pai querido, nosso Deus, obrigado, Pai, porque um dia o corpo do Senhor Jesus partido na cruz, moído, Ele que foi transpassado, aquele que foi exposto publicamente. Por isso, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós hoje estamos aqui, Senhor. Hoje podemos experimentar desse amor. Se hoje nós podemos dizer que amamos a Ti, Senhor, que amamos o nosso próximo, é porque o Senhor fez isso por nós, Senhor. O Senhor demonstra o amor maior que o pecado, Senhor, maior que o nosso passado. O Senhor nos dá, Senhor, a chance de escrever uma nova trajetória. Se hoje temos vida em Cristo, se hoje fomos alcançados por tão grande amor, por tão grande salvação, não temos, ó Deus, outra maneira de viver senão para Ti, de olhar para o Senhor e sermos transformados, renovados, Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Coma do pão, querido. Como eu falei hoje cedo, depois da pandemia, a ceia virou bolachinha. Esse é o memorial do memorial. Teve um tempo que a gente comia pão, né? Em algumas igrejas era uns pedação de pão mesmo, né? Mas é um memorial, querido. Nós vamos e devemos fazer isso, até que Cristo venha. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, né?
apresentou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, derramado por vocês, derramado por vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Lembrem-se disso. Lembrem-se do nosso Senhor. Pai querido, este é o sangue, ó Deus, representa o sangue. O Senhor nos deixou este memorial para que nós façamos isso, Senhor, sempre em memória de Ti. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, pelo amor derramado, pelo amor demonstrado. Falamos aqui, foi dito isso aqui há pouco. Deus, nós somos capazes de amar, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor demonstra, o Senhor mostra isto, derramando o sangue na cruz, entregando a vida, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Beba também do cálice. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transportou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Sua igreja canta graça, graça sublime, graça, graça que me salvou. A graça nos salva, meu irmão, cante. Graça incansável, Graça, infalível, graça que não me deixou. Queridos, se é a primeira vez que você está aqui conosco, é um privilégio tê-lo aqui. Sinta-se à vontade de estar aqui conosco mais vezes. Nós vamos participar de um momento agora, não sinta-se constrangido, que é o momento da oferta. Se você veio preparado para depositar a tua oferta, fique à vontade em fazê-lo. Nós temos também um QR Code ali na cabine do multimídia. Você pode direcionar o teu celular para lá e assim também participar financeiramente da nossa comunidade. Se você também se interessa em participar das nossas programações, daqui a pouquinho vai ser projetado aí na mídia as nossas programações. Temos culto nos lares às quartas-feiras a partir das 20 horas, tá? Nós temos grupos que acontecem simultaneamente. Há um grupo que acontece aqui na igreja, nós nos reunimos a partir das 8 horas também. Tivemos aqui já essa semana. Está sendo muito bom, está sendo uma bênção. A gente está começando de novo, né? Pessoal vindo aí. Fique à vontade de estar aqui. Mais informações, pode procurar o pessoal que fica ali na frente, na porta, o pessoal da integração. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Tu és bom. Vamos cantar com alegria. Nas palmas cantemos. Oh, 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 oh.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Cantemos com muita alegria. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cantemos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia É para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos juntos cantemos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Cantemos. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. te adorarei. Seja adorado, Senhor. Aleluia, Aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de louvor e adoração. Leva-nos em paz, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui muito melhores do que nós entramos. Amém. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Te adorarei. te adorarei.